Boa noite, que a paz, a presença do Senhor e a bênção, do Espírito Santo esteja sobre a sua vida nessa noite. Que você possa agora aprender com a palavra de Deus. O Senhor tem algo muito importante para nos ensinar. Nós estamos falando sobre perdão, perdão nos relacionamentos, perdão dentro das nossas famílias, para que possamos ter mentes calmas e para que a nossa alma também possa ser de paz. Nós precisamos perdoar. E eu queria ler para vocês uma parábola, do servo ingrato. Muitas pessoas já conhecem, mas hoje nós vamos relembrar. O texto está em Mateus 18, 23. Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuísse fossem vendidos para pagar a dívida. O rei estava acertando as dívidas com seus empregados, com seus servos. E como aquele servo devia muito, não tinha condições, o rei disse que ele deveria vender a sua família para que a dívida fosse paga. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Que bonito, né? Aquele servo se humilhou, pediu que fosse dado a ele mais uma chance. E que bonito, né? Aquele rei, ele teve um coração amoroso e ele cancelou a dívida e deixou aquele servo ir. Continuando o texto bíblico, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ele foi perdoado. Ele acabou de ser perdoado pelo rei. E agora ele não perdoa o seu conservo. Nós vemos que ele foi tratado de um modo, ele foi tratado com amor, com consideração, e ele não teve amor nenhum para com seu conservo. Ele não se preocupou com ele, com a sua família, com o que iria lhe acontecer. Ele foi ingrato, porque ele recebeu perdão, mas ele não doou o perdão. O servo nessa história, ele representa eu e você, ele nos representa, você sabia disso? Eu e você somos esse servo. E o rei, sabe quem é o rei? É o nosso Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse texto está lá em Romanos 3, 23. Quando nós pedimos perdão a Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, todas as nossas dívidas são canceladas, são perdoadas. Não é assim que Deus age conosco? Qualquer pecado que nós fazemos, qualquer dívida que nós temos, nós pedimos em nome de Jesus e o perdão é concedido. O Senhor, ele perdoa os nossos pecados porque ele sabe que nós não poderemos pagar o que nós devemos. E assim foi aquele rei. Aquele rei também teve misericórdia. E ele perdoou a dívida daquele servo, porque ele sabia que a dívida era muito grande e aquele servo não poderia pagá-lo. E assim Deus, ele age comigo e com você. A nossa dívida é tão grande, que só Jesus poderia pagar. Então, através de Jesus, ele nos perdoa. O Senhor está sempre pronto para perdoar os nossos pecados.
porque Ele sabe que nós somos pequenos, fracos, falhos. No entanto, o que acontece conosco? Nós nos comportamos muitas vezes como um servo ingrato. Na maioria das vezes, nós somos como um servo ingrato. Nós esquecemos que nós somos perdoados, que nós seremos perdoados em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós recusamos, nós negamos o perdão, nós recusamos a perdoar, mesmo que o nosso Pai do céu tenha nos perdoado quantas vezes. Pare para pensar e veja como o Senhor tem sido bom para com você, como Ele tem perdoado as tuas dívidas, como Ele tem perdoado o teu modo de ser, teu modo de falar. E mesmo assim Ele continua te abençoando, porque Ele tem te perdoado. E pense em você agora. Quem você quer perdoar? Quem você quer liberar? Então vamos orar agora ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder de efetuar em nós tanto querer como realizar. O nosso Deus pode efetuar no nosso coração e nós podemos liberar pessoas que estão presas, que estão no cárcere da nossa vida, porque nós não queremos perdoá-las. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor cumpra isso nas nossas vidas. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço agora que o Senhor nos leve a perdoar. Cumpra isso, Senhor, na minha vida e na vida de todos que estão ouvindo esta mensagem. Que nós possamos perdoar aqueles que erraram conosco. Que nós possamos virar a página. Que isso possa ser passado. E que daqui para frente nós possamos ter uma mente tranquila, calma com relação ao perdão. Porque o Senhor está efetuando o perdão nas nossas vidas. E assim nós podemos perdoar o próximo. Cumpre isso em nós. Nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.